Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de matrizes. Hoje nós vamos ver cálculo de determinante. O objetivo da aula de hoje: aprender o método de cálculo de determinante das matrizes de ordem 1, 2 e 3. Determinantes. Introdução. A teoria dos determinantes teve origem no meados do século XVII, quando eram estudados processos de resolução de sistemas de equação. Hoje em dia, embora não sejam muito práticos para a resolução de sistemas, os determinantes ainda são muito usados, por exemplo, para sintetizar certas expressões matemáticas complicadas. Então, vamos à definição de determinante. O que é um determinante? Definição. A toda matriz quadrada associa-se um número denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operações com seus elementos. Determinante é um número associado à matriz. Como calcular? De ordem 1 é o próprio valor único da matriz. De ordem 2 é a diferença entre o produto da diagonal principal e a diagonal secundária. De ordem 3, nós iremos aprender o método de resolução usando a regra de Sartre. Apenas as matrizes quadradas podem ser associadas aos seus determinantes. Então, dessas matrizes dadas, A, B, C, D e E, quais podem ser associadas a um valor de determinante? Somente as quadradas. Então, somente a matriz A, E e D pode ser associada a um determinante, pois são quadradas. As matrizes C e D não são quadradas, por isso elas não podem ser associadas a um determinante. Determinante de matriz quadrada de ordem 1. Então, a matriz E é a matriz que tem apenas um elemento, o 5. Então, o determinante de E é 5. A matriz E, ela é de ordem 1 e tem apenas um elemento. E essa notação, det E, é a notação utilizada para representar o determinante de uma matriz. A gente vai usar det e a letra maiúscula que representa a matriz. Esse tipo de notação, com duas barras verticais, ladeados, ele foi usado inicialmente em 1841 por Arthur Clay e a gente o utiliza até hoje. Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. O determinante associado a uma matriz é um número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Então, eu tenho a matriz A, que tem os elementos A1, A12, 21, A1, A21 e A22. Vou calcular o produto da diagonal principal e o produto da diagonal secundária. E vou fazer a diferença entre os dois. Assim, eu obtenho o determinante da matriz de ordem 2. Vamos ver um exemplo. Calcule o determinante da matriz D, 1, 2, 5, 3. Então, para o cálculo da matriz D, 1, 2, 5, 3, eu vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal e subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária. Vou calcular 1 vezes 3 e 2 vezes 5. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 5, 10. 3 menos 10, menos 7. Então, menos 7 é o determinante da matriz D. Agora vamos ao cálculo de mais um determinante. Matriz G. Menos 10,
7, menos 5 e 3. Vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária e fazer a subtração de um com o outro. Menos 10 vezes 3, menos 30. Menos 5 vezes 7, menos 35. Menos 30, menos 35. Dá menos 30 mais 35, resposta 5. Então, o determinante da matriz G é 5. Vamos a mais um exemplo. Calcule o determinante da matriz M. Vamos calcular. Então, primeiramente, eu vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal. 5 vezes 2, 10. E os elementos da diagonal secundária. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, o determinante da matriz M será 10 menos 3. 10 mais 3, 13. Então, o determinante associado à matriz M é 13. Vamos agora, então, ao cálculo do determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Nós vamos seguir a regra de Sarros. Na regra diz, dada uma matriz 3 por 3, nós vamos, primeiro, duplicar as duas primeiras colunas. Então, eu vou duplicar as duas primeiras colunas. Então, repara que eu repeti os elementos 2, 6, 4 e vou repetir os elementos 1, 3, 5. Agora, eu vou somar o produto dos elementos da diagonal principal e de suas paralelas. E também somar o produto dos elementos da diagonal secundária e de suas paralelas. Então, vamos ver. Vamos calcular o produto dos elementos da diagonal principal e de suas paralelas. E vamos fazer a soma. Na soma aqui, 40. Agora, vamos calcular o produto dos elementos da diagonal secundária. 12, 10 e 6. E vamos efetuar a soma. A soma, 28. No final, para obter o determinante, nós temos que fazer a diferença desses valores. Então, o determinante será 40 menos 28, que dá 12. Então, 12 é o determinante associado à matriz dada. Vamos ao cálculo de mais um determinante de uma matriz de ordem 3. Então, exemplo 4. Usando a regra de Sarros, calcule o determinante da seguinte matriz. Então, primeiramente, eu irei duplicar as duas primeiras colunas aqui ao lado. Então, irei colocar os elementos da primeira coluna, 5, 2 e menos 1, e os elementos da segunda coluna, 1, 3 e 8. Vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal e das suas paralelas. Agora, eu vou calcular os elementos da diagonal secundária. Produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 6, 0
e 6. Agora eu irei efetuar a soma. Menos 6 mais 0 mais 6 dá 0. Quarenta e cinco mais 0 mais 32, 77. Então, o determinante da matriz M dada é 77 menos 0, ou seja, o determinante é 77. Vamos ao cálculo de mais um determinante de matriz de ordem 3. Novamente, eu vou usar a regra de Sarros para calcular o determinante da matriz M. Então, novamente, eu vou observar os elementos das duas primeiras linhas e vou copiá-lo aqui ao lado. 2, 4, 2, menos 1, 5, 1 e 0. Vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal, 12, de suas paralelas, 5 vezes menos 2 vezes menos 1, 10, 2 vezes 2 vezes 0, 0. Já posso efetuar a soma aqui desses elementos, desses produtos. 12 mais 10 mais 0, 22. Agora, vou calcular o produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 2, 0, 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. E vou efetuar a soma. Menos 2 mais 0 mais 30. 28. Então, o determinante da matriz N será 22 menos 28. Então, o determinante é menos 6. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 6. Resolva a equação com x real de modo que o determinante da matriz seja nulo. Então, dada a matriz, eu sei que o determinante dessa matriz é 0. Ela é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Então, o determinante é calculando o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vamos calcular. 5 vezes x, 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, mais 15. Então, agora eu vou fazer os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 5x mais 15 menos 4x menos 8. E o problema diz que o determinante é nulo, ou seja, o determinante é 0. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. 4x com menos 5x com menos 4x, x. 15 menos 8, 7. Igual a 0. Então, x igual a menos 7.
Para finalizar a aula de hoje, nós vamos terminar fazendo os exercícios do módulo 7, capítulo 20, página 9 e 10, exercícios 1, 2 e 6. Esses exercícios são exercícios sobre o cálculo de determinantes das matrizes de ordem 1, 2 e 3. A correção está na sequência da aula. Um abraço e fiquem bem.